Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. O Senhor falou muito ao meu coração esse texto nesse final de semana. Eu quero compartilhar algumas coisas com você. O texto que eu quero ler está lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo 6, dos versos 11 até o 14. Olha o conselho de Paulo a Timóteo e também o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: você, porém, que é homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos. Encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Paulo está dizendo: fuja da aparência do mal. Fuja de todas essas coisas más, tudo aquilo que é mal. Deixa eu dizer algo para você. Fugir não é andar. Fugir é alguém que está dando o seu máximo para se livrar de todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, nós admiramos os homens de Deus, as mulheres de Deus, que vivem uma vida que refletem a Cristo. Homens e mulheres de Deus de oração, que vivem uma vida de santidade, de intimidade com Deus. Mas quando nós nos aproximamos dessas pessoas e começamos a conhecer essas pessoas, você vai perceber que essas pessoas, antes delas serem quem elas são, essas pessoas que nós admiramos, elas viveram uma vida de fuga de tudo aquilo que é embaraço. Elas não permitiram na sua vida nenhum embaraço. Elas não permitiram na sua vida viver uma vida superficial, mas elas decidiram fugir de toda aparência maligna, de todas as coisas más, para buscar a Deus. A primeira característica que eu vejo nessas pessoas, antes de buscar a Deus, é aquilo da qual elas estão fugindo. Elas fogem de toda aparência má. Tem pessoas que oram a Deus, tem pessoas que buscam a Deus, mas infelizmente elas não fogem da aparência do mal. Elas não saem desses embaraços, elas estão embaraçadas em tantas coisas. Elas não cuidam, por exemplo, as brincadeiras que elas fazem, a forma como elas falam. Elas não cuidam as palavras que saem da sua boca, não cuidam a forma como se porta, a forma como se veste, a forma como elas se andam, elas estão andando. Enfim, essas pessoas, elas até têm uma vida de oração e de busca do Senhor, mas a aparência, a vida, as coisas más ainda continuam perpetuando nas suas vidas. Sabe, queridos, eu consigo analisar isso como um vaso. A Bíblia nos chama e fala que nós somos vaso de honra e não um vaso de desonra. Mas um vaso, ele pode se encher da presença de Deus. Mas o que adianta se ele estiver rachado? Se ele está cheio da presença de Deus, o que adianta ser rachado, ou quebrado, ou furado? Por mais que ele esteja sendo cheio, vai se perder tudo aquilo que foi depositado ali naquele vaso, foi derramado naquele vaso. Tem muitas pessoas que têm perdido o melhor de Deus por não fugirem dessas coisas más. Então nós precisamos entrar nesse ambiente de renúncias. Precisamos viver uma vida de renúncia.
Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Então, um homem de Deus, ele não é reconhecido apenas por aquilo que ele faz, mas ele é reconhecido por aquilo que ele deixou de fazer. Ele renunciou. Ele primeiro renuncia, fugindo de todas as coisas más, para depois ele se tornar um grande instrumento nas mãos do Senhor. E depois de tudo isso, Paulo diz: depois de você fugir de todas as coisas más, busque a justiça. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a justiça não é a minha justiça, não é a justiça do mundo, é a justiça de Deus. Não adianta o homem ter uma atitude se as outras estão destruídas, se as outras estão quebradas. Até porque todo princípio quebrado, ele te quebra. Sim, todo princípio que quebramos, lá na frente ele vai te quebrar. Nós precisamos seguir a justiça. Seguir a justiça, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. E Paulo diz: lute o bom combate da fé. O homem de Deus é alguém que está sempre lutando. A mulher de Deus é alguém que está sempre lutando o bom combate da fé. Ele, ela, está sempre guerreando esse bom combate. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é levado pelos sentimentos, não é levado pelas emoções, não é levado pela comida deste mundo, por aquilo que o mundo tem lançado. Ele e ela não é influenciado por uma cultura deste mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus, se apega firmemente a uma vida de testemunho vivo, de uma vida eterna que alcançou um dia em Cristo Jesus. Mas ela está prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O homem de Deus, ele obedece aos princípios da palavra sem vacilar, sem vacilar. O princípio da palavra é primeiro na minha vida. Deus é primeiro na minha vida, eu não vou vacilar. Ele cuida da sua vida e do seu testemunho de vida. Por isso, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Ele foge da mentira, ele foge das palavras torpes, ele foge dos comportamentos errados. Ele está preocupado em dar um bom testemunho de vida. Ele está preocupado em agradar ao Senhor. Ele não toma decisões erradas, mas ele tem uma vida de totalmente dependência do Senhor. As pessoas, quando olharem para esse homem, para essa mulher de Deus, não tem como acusá-lo de coisa alguma. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ninguém vai conseguir te acusar de coisa alguma. Então, irmãos, o conselho de Deus para mim e para você nessa manhã: não pare de fazer o que é certo. O que é certo muitas vezes vai na contramão daquilo que o mundo está determinando. O que é certo está na palavra de Deus. O que é certo está no princípio da palavra de Deus sobre nossa vida. Se você não sabe exatamente o que é certo e o que é errado, busque a direção do Espírito Santo. Não fique no meio do caminho, não fique em cima do muro, tome decisões. Para Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso é coisa do maligno. Seja uma pessoa que viva intensamente a palavra de Deus na sua vida. Não seja somente ouvinte da palavra, mas também praticantes dela. E eu preciso viver isso até quando, pastor? Até a volta de Jesus. Paulo diz: até a volta de Jesus. Você precisa viver essa vida. Nós precisamos viver essa vida. Nós somos como aqueles que irão se manifestar. E há uma geração, a criação está aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus,
A criação aguarda a manifestação sua para esses dias. Portanto, se submeta ao propósito, submeta à palavra de Deus, renuncie às suas vontades e decida viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, queridos. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e, acima de tudo, te dê muita, muita paz. Deus abençoe no nome precioso de Jesus.